Bem-vindo ao canal Escatológico. A respeito do arrebatamento, existem 5 visões diferentes que os doutrinadores, os estudiosos, eles sistematizaram essas 5 visões. Então, as diferenças entre essas visões sobre o arrebatamento, elas se baseiam em 2 coisas. Em quando ocorrerá o arrebatamento, isso é, a respeito do tempo em que esse acontecimento vai ocorrer, e também a respeito de quem será arrebatado. A primeira posição que falaremos aqui é a do arrebatamento parcial. A posição do arrebatamento parcial sustenta que Cristo vem em nuvens de glória para levar sua igreja para si. Entretanto, os únicos a serem levados são aqueles que tiveram uma segunda obra da graça em suas vidas, ou que são santificados em suas vidas diárias. Essa crença sustenta que no arrebatamento a igreja será dividida em 2 partes. A parte santificada irá com o Senhor para os ares, e a não santificada será deixada na grande tribulação, para que seus pecados sejam retirados e eles possam se santificar. Bom, essa visão deve ser rejeitada, porque ela se baseia em obras. A salvação, a aceitação de Deus, a aceitação de Deus do crente mediante as obras. Então devemos rejeitar essa posição, não é? Porque a gente baseia a salvação na morte vicária de Cristo a nosso favor. Então a sua salvação é baseada nisso. E não é baseada no seu sofrimento pessoal. Então, não é o seu sofrimento pessoal que vai remover o seu pecado. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus 10:17: jamais me livrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Não há qualquer razão para que Deus não possa receber no arrebatamento alguém que já tenha confessado Cristo e aceito sua morte substitutiva ou vicária no Calvário. Deus não vai aceitar alguém no céu somente porque essa pessoa está santificada. A única base para a salvação é o sangue de Jesus Cristo. O fato de que a igreja... Outra coisa. Outro argumento contra essa visão é que a igreja é o corpo de Cristo. Então é chamada na Bíblia de o corpo de Cristo. E isso depõe contra o arrebatamento parcial. Porque se você sugere que uma parte do corpo de Cristo ficará na terra, enquanto a outra irá para o céu, isso é contrário às Escrituras, conforme podemos ver em 1 Coríntios 12, de 12 a 13. Então diz assim: mas um só é o mesmo Espírito. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Bom, então, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo.
quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Então essa visão do arrebatamento parcial deve ser rejeitada. Temos também a visão do arrebatamento pós-tribulacionista. Então, primeiro, arrebatamento parcial. Segundo, arrebatamento pós-tribulacionista, depois da tribulação. Essa posição do arrebatamento pós-tribulacionista sustenta que a igreja vai passar pelo período de 7 anos de tribulação. Então, ela vai sofrer a grande tribulação. Ela vai sobreviver, entretanto, ao julgamento e à ira de Deus, e será levada para se encontrar com o Senhor, ainda nas nuvens, e voltar imediatamente com ele para a terra. Então, um texto que é muito utilizado para justificar esse arrebatamento pós-tribulacionista é João 16:33, que afirma que no mundo tereis aflições. Nas Escrituras, entretanto, a palavra tribulação pode ser também traduzida como aflição. E é usada de duas formas. Então, são duas formas diferentes que essa palavra tribulação é utilizada nas Escrituras. Então, na primeira forma, ela é usada para descrever qualquer provação, uma dura provação que venha sobre as pessoas, os crentes que andam com Cristo. Então você pode estar passando uma tribulação pessoal. E nesse sentido, todos nós que cremos, os crentes, eles devem saber que terão tribulações ou aflições em suas vidas. Isso é normal, porque é como se diz, quem está na chuva é para se molhar, não é? Então, se você nasceu nesse mundo, meu amigo, cheio de pecado, você tem que estar pronto, né, para as tribulações diárias ou pontuais, ou tribulações mesmo, até crônicas, em sua vida. Então, em segundo lugar, essa palavra é usada para descrever também o período de 7 anos em que a ira de Deus será derramada na terra sobre todos os homens, por causa de sua rejeição a Jesus Cristo e ao Evangelho. Porque a própria palavra de Deus fala aqui, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E então, esse arrebatamento depois da tribulação não condiz com a condição da igreja, com a condição dos salvos. Porque o propósito da tribulação é punir aqueles que rejeitaram a palavra. Os crentes têm a promessa: nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus nosso Senhor. Está escrito aí em Romanos 8:1. Portanto, a igreja não pode experimentar o julgamento da tribulação, porque seu julgamento foi removido pelo sangue de Jesus Cristo no Calvário. Por causa disto, a visão do arrebatamento pós-tribulacionista deve ser rejeitada, de acordo com a doutrina da graça, a graça de Deus. Porque o julgamento, né, já começa, na verdade, para os ímpios, quando eles rejeitam o Evangelho. Porque a palavra de Deus diz que eles rejeitaram o Evangelho. Então o próprio Deus envia para eles a operação do erro, a operação, né, da mentira, para que creiam na mentira. Então Deus, ele é um Deus justo. Se você não quer o Evangelho, Deus vai permitir que você creia a mentira. Então é isso mesmo que vai acontecer.
Esse aí já é o começo do julgamento para o ímpio. O ímpio é aquele que não exerce a piedade em Cristo, né? Daí vem a palavra ímpio. Não são apenas os malvados, né? Porque todos nós somos maus. E toda a nossa justiça própria é como o trapo de imundície. A salvação é pela graça. Bom, então há também a terceira visão a respeito do arrebatamento, é o arrebatamento durante a grande tribulação. Então vimos o arrebatamento parcial, vimos o arrebatamento pós-tribulacionista, estamos agora falando a respeito do arrebatamento durante a grande tribulação. Bom, essa posição do arrebatamento durante a grande tribulação prega que a igreja passará pela primeira metade da grande tribulação, 3 anos e meio, que são 7 anos, e só então será arrebatada, antes do início da segunda metade da grande tribulação. Essa visão também deve ser rejeitada, uma vez que a tribulação nos 3 primeiros anos, nos primeiros 3 anos e meio, na verdade, ela vai consistir em coisas terríveis que se abaterão sobre a terra. Então, haverá guerra, peste, fome, doenças, desolação e morte, como início da ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Assim como a igreja não pode passar pela última metade da tribulação, porque o propósito da grande tribulação é punir os ímpios, não a igreja, também fica claro, segundo esse argumento, que ela não pode passar pela primeira metade. Bom, então, a outra posição, a quarta posição, a respeito do arrebatamento, por mais interessante que seja ou estranha, é que é a ideia de que não haverá arrebatamento. Então essa posição, essa visão diz não haver arrebatamento. E é sustentada por aqueles que se denominam o reino agora. Essa visão sustenta que a igreja se tornará vitoriosa na terra e anunciará o reino do milênio, não havendo arrebatamento de qualquer pessoa em momento algum. Então essa visão deve ser rejeitada, não é verdade? Com base nos ensinamentos de Paulo em 2 Timóteo 3,13. Então, 2 Timóteo 3,13. 2 Timóteo 3,13 afirma: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Fala assim que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3,1. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então não parece, né, que a imagem que o apóstolo Paulo transmite a respeito dos últimos dias é de que haverá a conversão das nações. Então serão todos convertidos através da pregação da igreja. Pelo contrário, a descrição de Paulo das coisas que acontecerão nos últimos dias, na verdade, fala de que as coisas se tornarão piores e não melhores. Então essa visão otimista não condiz com a palavra de Deus. E essa visão também deve ser rejeitada com base em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido,
e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Bom, na verdade, essa visão de que não existe arrebatamento vai contra a noção de que o arrebatamento é tremendo em sua vitória sobrenatural sobre a morte. Portanto, é um milagre. É uma revelação a respeito do poder de Deus, que tudo pode. E vai ser um milagre que Satanás não pode imitar ou duplicar. A única coisa que eles vão poder dizer, depois do arrebatamento, é que ETs, né, ou naves espaciais, né, provenientes de outros planetas, que não existe, né, que ETs também é uma mentira, que arrebataram as pessoas que eram um entrave para a implementação de uma nova era espiritual. Então é isso que eles vão falar. Eles vão afirmar isso. E, na verdade, os ocultistas, eles esperam o arrebatamento ocorrer. Na verdade, eles têm mais fé que muito crente por aí, no que diz respeito a esse acontecimento. Porque, na verdade, eles sabem. Porque o demônio, de certa forma, ele conhece a palavra de Deus. Só que ele a distorce, não é? Então, o arrebatamento, na verdade, é um testemunho sobrenatural da realidade da ressurreição de Cristo, de que ele é Deus e de que ele é real. Então, porque ele teve vitória sobre a morte, o inferno e o túmulo. Bom, então nós sabemos agora que existe a visão do arrebatamento parcial, a visão do arrebatamento pós-tribulacionista, a visão do arrebatamento durante a tribulação, a visão de que não existe arrebatamento. Agora, a visão, a última visão da qual falaremos, é aquela em que eu creio que é a correta, que é o arrebatamento pré-tribulacionista. Então, sustenta essa visão que a igreja será arrebatada antes do início da grande tribulação. E segundo 1 Coríntios 15, versos 51 a 52, que afirma: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Bom, então, como já dissemos, a própria natureza da tribulação impede que a igreja passe por qualquer fase dela. A tribulação é uma época de ira, julgamento, indignação, trevas, destruição e morte. Paulo escreve que não há nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo. E aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então é um novo nascimento, aquele que recebeu Cristo como Senhor e Salvador. Ele é guiado pelo Espírito. A igreja foi purificada pelo sangue precioso de Jesus e não necessita, portanto, de outra purificação. Então, de repente, aí você quer ser arrebatado? Ajoelha no milho aí, viu? Faz penitência. Sobe a escadaria aí de joelhos, que de repente Deus vai te aceitar de uma forma assim incondicional, né? Aí não é incondicional. E a salvação não é pelas obras. Então os cristãos,
Alguns perguntam, os cristãos então não precisam ser purificados? A resposta, é claro, para essa pergunta é positiva. Mas eles são purificados através da confissão do pecado e através do sangue de Jesus Cristo, não através do sofrimento pessoal. Porque a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meu irmão, se você pecou, se o Espírito Santo está te incomodando por causa de algum pecado, né, vai até Cristo, vai até Deus por meio de Cristo, nosso único e suficiente mediador, nosso advogado. Vai lá na confidencialidade do teu quarto, né, do teu coração, e peça perdão a Ele. E Ele vai restaurar a alegria da tua salvação. Você não vai voltar a ser salvo, não. Você já é salvo. Entendeu? Então, creia nisso, na palavra de Deus. A nossa garantia é Deus. Não é o teu coração, não são os teus sentimentos. E nem é nenhuma doutrina humana. Então, uma outra razão para se crer na posição pré-tribulacionista, que essa é a biblicamente correta, é o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2. Porque aqueles crentes estavam experimentando uma grande tribulação. E então, Paulo disse a eles: não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Paulo diz que eles não estão na tribulação. Ele escreve que não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o homem do pecado é o anticristo, que virá dos Estados Confederados da Europa unificada, que hoje é a Europa. Então, que será a forma final de poder mundial gentílico. Então, durante a história, nós sabemos que existiram muitos impérios, né? O babilônico, o egípcio, o romano, né? E todos esses impérios, eles, né, conquistaram o mundo conhecido da época. Né? Teve lá o Alexandre o Grande, né? Também conquistou grande parte do mundo conhecido. Napoleão, Hitler. Então, tudo isso é a Babilônia. E nós temos agora o Império Romano, que foi restaurado na figura dessa Europa unificada, que está recebendo, né, o juízo de Deus aí, porque eles rejeitaram Cristo, o Evangelho, a Europa rejeitou, e Deus mandou agora a operação do erro, né, que são os muçulmanos que estão lá. Então, é o seguinte: vocês não querem o meu filho? Vocês não querem o Evangelho? Tudo bem, então vou deixar vocês, né, segundo a vontade de vocês. E Deus está permitindo ocorrer tudo isso aí, porque é o princípio das dores, é o princípio aí de todo o teatro, né, que está sendo montado. As peças estão sendo colocadas no tabuleiro. E agora eu entendo, eu compreendo que o grande evento que está faltando para dar continuidade, né, sairmos da 79ª semana para 70ª semana, né, sairmos da 69ª semana para a 70ª semana, o único evento que falta é o arrebatamento.
Bom, então sabemos que o anticristo ainda não apareceu, mas aquilo que é chamado de o mistério da injustiça já opera, e que há apenas um que impede essa plena manifestação do anticristo, que, sem dúvida, é a igreja, que é o sal da terra e que tem destruído a corrupção ao simples contato. Então, quando o Senhor Jesus aparecer nas nuvens do céu para tirar a igreja da terra, Deus não mais deterá Satanás. E este então cumprirá seu propósito de dominar o mundo. Então, enquanto os amados de Deus estão aqui na terra, os escolhidos, Deus vai preservando o mundo de uma total destruição. Né? E quando essa igreja, a igreja, quando formos tirados da terra, mediante o arrebatamento, então o grande ímpio, né, ele vai dominar, vai aproveitar a confusão gerada pelo sumiço de bilhões de pessoas e ele vai ter aquele gancho, né, para poder implementar o grande engano e, enfim, a tão desejada nova ordem mundial. Então, essa posição do arrebatamento pré-tribulacionista é biblicamente correta e está de acordo com Apocalipse 4:4. E João escreve: e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Então os anciãos, eles estão assentados, você pode notar aqui nesse verso, e eles estão vestidos e coroados. Isso claramente simboliza a igreja. Em Efésios 2:6 lemos também que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Apocalipse 19:8 também lemos que foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Em 2 Timóteo 4:8 nós lemos que desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, devemos perguntar: quando a igreja será vista no céu em sua posição glorificada? Então, de acordo com o que lemos do livro de Apocalipse, é que será bem no início da tribulação, da forma como João descreveu em Apocalipse 4:19. Ela será vista no céu, assentada, vestida e coroada. Assim, o arrebatamento certamente precederá, quer dizer, virá antes da grande tribulação. E a última razão que vou colocar aqui é que a posição pré-tribulacionista é verdadeira porque em 2 Tessalonicenses 1:7-8, que fala em dar a vós que sois atribulados descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, mas tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A ira de Deus durante a grande tribulação será derramada, portanto, sobre aqueles que não conhecem a Deus, não sobre a igreja. Deus salvou Ló da destruição de Sodoma e Gomorra por ser um homem justo, sendo ele um homem justo. 2 Pedro 2:7. Os anjos lhe disseram: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte para que não pereças.
porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Gênesis capítulo 19, versos 17 a 22. Portanto, a presença de um homem justo retardou a ira de Deus. Da mesma maneira, a igreja terá de ser removida antes que a ira de Deus possa finalmente ser derramada por sobre toda a terra. Então, deixo com vocês 1 Tessalonicenses 5, versos 8 a 9. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Fica a dica.